Olá, estamos começando mais um Bora Lá Podcast. Olha, clique aí no sininho, curta aí a nossa página, nos siga, faça a sua inscrição aí em nosso programa. E hoje, uma história de motivação. Hoje estamos aqui com a Crislândia. Na pandemia, ela teve a remissão de uma doença autoimune. Eu quero que você dê uma olhada aí na foto. O nosso diretor Amilcar vai colocar a foto do antes e depois da Crislândia. Dá uma olhadinha aí. Olha. Crislândia, seja muito bem-vinda ao nosso Bora Lá Podcast. Olá, Gerson. Muito obrigada. E eu que agradeço estar presente aqui com você. Um prazer em tê-la aqui. Você é de Vinhedos? Vinhedo. Vinhedo, Exato. cidade de Vinhedo. Um forte abraço a todos aí da cidade de Vinhedo. Você mora há quanto tempo em Vinhedo? Nasci e cresci em Vinhedo. Estive fora do país há alguns anos, mas basicamente morei em Vinhedo a minha vida inteira. Sua história toda é Vinhedo. Então é muito conhecida lá em Vinhedo, hein? Não muito. E agora, quando foi que começou essa sua história dessa doença autoimune? E fala pra gente o que é uma doença autoimune. Uma doença autoimune é uma desordem no nosso sistema imunológico, onde o nosso próprio organismo ataca as células boas. Né? Na verdade, existem vários tipos de doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, artrite reumatoide, lúpus, dentre várias outras aí conhecidas por todos. Uma coisa interessante sobre a doença autoimune é que, infelizmente, ela não tem cura. Né? Ela pode ser controlada através de medicamentos, mas ela não tem cura. Porém, existe a remissão, né? A remissão e ela não reativa novamente. E o que é a remissão? A remissão é a doença fica tranquila dentro do seu organismo. Ela não ataca mais as células e ela fica tranquila. Ela pode até ser desativada, mas pode ser que em algum momento da vida, como ela não tem cura, ela possa aparecer. Mas você consegue a remissão dela, digamos assim. Cris, fala pra gente, Crislândia, fala pra gente como começou, quando foi que começou essa fase na sua vida. Sabemos que não foi fácil, foi uma fase muito difícil para você, houve uma transformação, né, e depois outra transformação, você teve que lutar para essa transformação na sua vida, lutou contra a doença, você tomou decisões e fala pra gente como começou, o porquê aconteceu. A minha doença autoimune, na verdade, ela é de fundo emocional. Foi exatamente uma semana após o falecimento do meu irmão caçula, em um acidente de moto. Ele tinha 24 anos, na cidade de Vinhedo, ele faleceu e a doença começou uma semana depois. Lembrando que 3 anos antes, eu também havia perdido um outro irmão com 28 anos, né? É numa morte trágica também. E depois do falecimento do meu irmão caçula, a minha mãe não suportou a dor e veio também a falecer. Então, durante esse período do início da doença, além de perder meu irmão, eu perdi a minha mãe. E essa doença, qual o nome dessa doença? Bom, eu passei por vários médicos, vários especialistas, até que eu cheguei no departamento de reumatologia da Unicamp. Eu costumo dizer que quando você chega na Unicamp é o fim do poço, né? É a última opção que existe. E, na verdade, o departamento de reumatologia me diagnosticou com uma doença autoimune, entretanto, ela nunca foi identificada. Essa doença ela causava dores no meu corpo e também ela causava inflamação na úvea dos meus olhos. Então, eu tinha além das dores, eu tinha uveíte crônica. Né? Eu tive nos 2 olhos, mas graças a Deus ela só afetou, foi crônica mesmo no olho direito. Porque eu acabei durante esse período de tratamento, cirurgias, eu acabei perdendo 70% da visão do olho direito. E você disse que passou por vários médicos e só foi lá na Unicamp que foi o diagnóstico final, é isso? O que os médicos falavam para você? Na verdade, quando eu chegava na Unicamp, eu era sempre a última a ser atendida. Porque eles sabiam que não tinha nada mais que pudesse fazer comigo ou que pudesse me explicar. Nenhum médico conseguiu, durante esse período
que eu tive a doença, que foram basicamente 10 anos, nenhum deles conseguiu explicar exatamente o que eu tinha, por que eu tinha. Então, na verdade, ela foi controlada por medicamentos, né? As dores eram controladas por um medicamento chamado metrotexato, que ele é um medicamento utilizado para pacientes com câncer. E depois, posteriormente, os médicos da reumatologia mudaram para um outro medicamento chamado azatioprina. Todos eles são imunossupressores, né, que eles ajudam no sistema imunológico. E já a inflamação no olho, né, que chama uveíte, esses imunossupressores não deram conta do recado, e além deles eu tive que utilizar um outro medicamento que nós chamamos de corticoide, né, que o nosso próprio corpo produz, que é o cortisol, mas eu tomei várias doses altíssimas de corticoide aí durante esse período de 10 anos. Cris, e como era a sua vida antes da doença? Você tem filhos? Tenho um filho. Hoje ele tem 16 anos. Como era a sua vida antes da doença? Bom, minha vida, basicamente, eu morei fora do país durante alguns anos. Eu morei fora do Brasil durante basicamente 5 anos. E meu irmão faleceu logo depois que eu voltei para o Brasil, né? Eu tinha uma vida tranquila, eu trabalhava, sempre trabalhei. Eu sou graduada em administração, com ênfase em marketing, pós-graduada em gestão comercial. E eu levava uma vida tranquila, né? Até o falecimento desse irmão caçula, e que de fundo emocional surgiu essa doença, que aí foram 10 anos de muito esforço, muito sacrifício, muita luta. Falando em fundo emocional, é muito importante esse assunto, fundo emocional. E você também pode passar essa experiência para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e passar essa experiência de como a pessoa lidar, quais são os sintomas de um fundo emocional e o que a pessoa pode fazer. Fala para a gente, a pessoa que está passando por isso nesse momento, o que ela deve fazer? Bom, eu sempre costumo dizer que precisa de ajuda de um profissional, né? É muito bom ter a ajuda de um profissional, mas quando eu decidi que eu queria me livrar da doença, porque eu percebi que eu dava muito mais valor à doença do que ela merecia. Eu percebi que a doença, na verdade, ela era o palco principal da minha história. Então, a partir do momento que eu decidi que eu seria dona da minha própria verdade, da minha própria história, e aí as coisas começaram a mudar. Então, eu acredito que primeiro a gente tem que aceitar e entender exatamente o que está acontecendo, né? E, mediante isso, são várias coisas que podem fazer para que a gente consiga a remissão de uma doença. Como a minha foi de fundo emocional, é muito importante ter o auxílio de um psicanalista, um auxílio de um psicólogo, para a gente tentar entender e tentar aceitar, né? Coisas acontecem a todo momento. E as doenças, nesse caso a minha de fundo emocional, uma reumatologista renomada em Vinhedo me disse que, às vezes, nós temos várias doenças no nosso organismo e que elas nunca se desenvolvem, mas, por algum motivo, Elas se manifestam? Elas se manifestam. No meu caso, como a morte do meu irmão foi trágica, uma morte onde ele tinha apenas 24 anos, e eu já tinha perdido um irmão 3 anos antes, também de forma trágica, o meu corpo simplesmente ele não suportou, e aí surgiu a doença autoimune. Muito bem. E agora nós vamos dar uma pausa, vamos para os nossos comerciais. A gente volta já. Olá, você de Paulínia e região que busca móveis de qualidade, venha conhecer a T Magazine em Paulínia. Dá uma olhada. Aqui você encontra o que existe de melhor em móveis para o seu lar. Sofás, poltronas, guarda-roupas, armários, mesas, salas e cozinhas. O Bora Lá Show veio conferir de perto a qualidade e o requinte dos móveis da T Magazine. Olha a qualidade dessa poltrona. Tudo para o seu lar.
Venha tomar aquele cafezinho aqui na T Magazine com o Márcio ou a Maria Tereza, com aquele atendimento super especial. Que tal um café direto da fazenda? Conheça o Café Fraga. 100% arábica, o que garante sabor e aroma. Café Fraga, o melhor sabor de Minas. Muito bem, estamos de volta com Bora Lá Podcast. Hoje estamos recebendo aqui a Crislândia e hoje ela é uma atleta. Crislândia, aí você teve a remissão dessa doença, certo? Exatamente. Fala pra gente como foi e como você conseguiu a remissão dessa doença. Certo. Foi em 2020, quando o departamento a Unicamp inteira fechou, né? O mundo estava virado e preocupado somente com a Covid e eu não tive outra escolha a não ser procurar outras saídas, porque eu não tinha medicamentos, eu não tinha nada. Então, eu não tive outra escolha a não ser procurar saídas alternativas, né? Para que eu conseguisse me recuperar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma nutricionista. Foi um único médico que me atendeu no momento, nenhum outro médico atendia. Então, eu consegui uma nutricionista funcional. Ela preparou para mim uma dieta anti-inflamatória, né? Uma dieta onde a gente cortou o glúten, que são, na verdade, é a farinha branca, né? Farinha de trigo. Todos os derivados de farinha branca são altamente inflamatórios. Então, eu deixei de comer pão, deixei de comer bolacha, biscoito, todos os derivados de farinha branca. Também a lactose, eu cortei todos os derivados do leite, porque a lactose nada mais é que um açúcar do leite, também altamente inflamatório. E comecei a fabricar, ou melhor, a cozinhar minha própria alimentação. Cortei todos os alimentos industrializados. E uma outra coisa interessante foi um suco detox que eu fazia todos os dias e fiz durante meses, todos os dias 16 horas. E esse suco detox, ele tinha vários elementos anti-inflamatórios, mas uma planta poderosa, não sei se você já ouviu falar, ela chama Ora Pronobis. Ora Pronobis. Exato. Ela é muito cultivada em Minas Gerais. Ela é ótima. Ela tem um alto poder antioxidante, ela tem um poder antibactericida, ela tem um poder anticancerígeno e, além disso, ela foi provada que ela contém proteína, ferro, manganês, zinco, vitamina A e vitamina C. Então, assim, é uma planta excelente. E eu usava, além dos outros alimentos anti-inflamatórios, 4 folhas dessa planta todos os dias. Claro, né, durante esse período, eu mudei totalmente a minha alimentação para uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, diminui também o açúcar, que também é altamente inflamatório. Então, eu procurei, através dessa nutricionista, tirar todos os alimentos inflamatórios para que meu corpo pudesse começar a ser tratado. Uma outra coisa também que eu fiz foi praticar atividade física, né? Não é preciso eu dizer, eu não sou graduada em educação física, mas, como eu disse, eu sou graduada em administração, mas é fato, né? Os benefícios que a atividade física traz para nós, como melhora do sono, melhora das nossas atividades cardiovasculares, são inúmeros os benefícios, né? Diminui a ansiedade. E como as academias estavam fechadas, eu não tinha outra opção. Eu comecei a fazer caminhada na rua e, posteriormente, eu comecei a correr. Então, eu não tinha uma outra opção. E quando as academias abriram, aí eu comecei a praticar uma atividade física, foi o cross funcional. E hoje eu me dedico à musculação especificamente. Mas eu comecei mesmo com a caminhada, com a corrida de rua, porque não tinha nenhuma academia aberta. Uma outra coisa também que me ajudou nesse processo de remissão foi a busca pelo autoconhecimento.
né? É onde a gente busca conhecer a si mesmo, e eu acho que esse processo do autoconhecimento, ele é um processo que dura sempre, porque a gente está sempre descobrindo novas coisas, nós estamos sempre nos reinventando, né? Então, o autoconhecimento também foi muito importante. E um detalhe também que eu costumo dizer foi o desejo real de mudar. Né? Tem um médico, ele é indiano, mas ele é radicado nos Estados Unidos, e ele diz que a nossa mente, na verdade, é o maior instrumento de cura. Os nossos pensamentos, eles podem ser usados para a saúde ou para a doença. E aí, os nossos problemas, eles estão em nós mesmos. E, na verdade, eles têm a energia que nós passamos para eles. E a influência, dessas coisas que acontecem nas nossas vidas, acontecem por permissão de nós mesmos. Então, nós damos muita energia no que não merece valor. Tudo que você foca expande. Exatamente. Nós damos muita energia àquilo que não merece valor e depois, automaticamente, a gente permite que aquilo aumente ainda mais, né? Então, na verdade, foi o que eu disse. O realmente querer mudar, realmente querer fazer a diferença. E você tirou o foco da doença? Tirei o foco da doença e ela saiu da minha vida. Claro, com todos esses passos, né? Claro. E, claro, também eu não poderia deixar de mencionar a fé, né? Que sem fé, eu acredito que eu não teria conseguido. Que momento foi que você teve essa mudança aí dentro de você, onde você buscou forças? Porque nós vemos aí na foto, o antes e o depois, e como você está hoje, uma outra pessoa, uma outra mulher. Que momento foi? Onde você buscou força para essa mudança, Cris? Foi internamente, eu busquei as forças dentro de mim. As pessoas que estão lá em casa precisam ouvir isso de você. Na verdade, foi internamente, eu busquei força dentro de mim mesma. E eu sei que tem até uma passagem bíblica, né, em Marcos 9, 23, que Jesus disse, tu podes? E Jesus respondeu, tudo podes aquele que crê. Né? Então, na verdade, é possível. E eu busquei as forças internamente, dia após dia. Não foram momentos fáceis, né? Mas desde 2020 que eu venho aí melhorando, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia e fazendo realmente o que precisa ser feito para manter a doença longe de mim. E nós temos, o nosso diretor vai colocar aí algumas fotos, a Crislândia praticando esporte. Olha, dá uma olhadinha aí. Então foi primeiro a caminhada, da caminhada foi para a corrida, da corrida foi para a academia. Exatamente. E hoje eu faço diversas atividades físicas, né? Você ganhou uma medalha esses dias aí, né? Fala pra gente. Eu entrei para a equipe de atletismo da cidade e fui convidada pelo professor Jean. Eu agradeço muito o convite que ele me fez para participar de um campeonato master em São Paulo. Foi meu primeiro campeonato. Na verdade, eu não sou atleta, mas, assim, eu tive uma experiência fantástica no centro de atletismo. São pessoas maravilhosas, vibrando na mesma vibração de energia positiva. São pessoas que buscam não só ganhar uma medalha, mas buscam superação. Superar a si mesmos, superar as marcas. E, claro, é um ambiente que você está ali participando e é uma gratidão incrível. E acabei trazendo 2 medalhas, né? Eu não esperava por isso, acabei trazendo uma medalha de prata nos 2.000 quilômetros com obstáculos. E é uma história interessante que uma das velocistas da equipe de atletismo de Vinhedo acabou se machucando no último minuto do segundo tempo de participar de uma prova de revezamento 4x4. E não tinha outra opção, além de mim. E eu não sou velocista. Aliás, eu não sou atleta, né? Meu foco é musculação. E aí eu falei, não, nossa equipe não vai perder por minha culpa. Eu aprendi a fazer o revezamento 4x4, né? Com a troca de bastão, 5 minutos antes da corrida começar. E eu
com muita fé e esforço, eu fiz o meu melhor e nós acabamos trazendo a medalha de ouro para a cidade no revezamento 4x4. E detalhe, eu corri com meninas de 35 anos e hoje eu tenho 46. Então foi Olha muito só, gratificante. 46? 46. Não parece que a Crislândia tem 46. 46. E hoje você faz também trabalhos voluntários. Fala pra gente desses trabalhos voluntários que você faz. Durante a pandemia também eu descobri que o meu propósito aqui na Terra é ajudar as pessoas, de alguma forma. Seja através de uma inspiração, seja através de uma ajuda mesmo, seja através de um trabalho voluntário. E eu tenho um amigo que ele tem um trabalho de musicalização para crianças. E aí nós acabamos conversando e eu estou participando com ele desse projeto fantástico. Ele ensina os instrumentos e a cantar. Eu não sei cantar. Na verdade, eu ensino o inglês para as crianças, né? Como eu morei nos Estados Unidos durante muito tempo, eu estudei inglês, eu falo fluente e eu ajudo as crianças a cantar. Eu ensino elas a pronunciar corretamente o inglês, né? Que legal. Posso fazer o desafio? Pode. Então olha para aquela câmera lá e fala, sejam bem-vindos ao Bora Lá Podcast, em Paulínia. Welcome to Bora Lá Podcast em Paulínia. Olha só que chique. Vai lá aí. Um abraço para o Gerson Borges de Paulínia. A big hug to Gerson Borges em Paulínia. Hoje você trabalha em uma empresa multinacional. Exatamente. Foi na pandemia, né, que eu consegui o processo da remissão da doença autoimune, mas eu também mudei muitas coisas dentro de mim. Então eu voltei a estudar inglês, fiz vários cursos, sábados e domingos eu estudava, fiz cursos de SAP, fiz cursos de Salesforce. E aí no final deste ano eu acabei me desligando da empresa que eu trabalhava e no ano seguinte eu fui contratada por uma empresa multinacional. Eu trabalho hoje para essa multinacional, ela tem no mundo inteiro, tem no Brasil, mas eu faço parte do time americano. Eu trabalho só com os Estados Unidos. Parabéns, Obrigada. parabéns. É possível, com fé, é possível mudar. Crislândia, hoje a sua missão é essa, mudar vidas. Muitas pessoas, neste momento, estão lá, passando por algum problema emocional. E quando vem um problema emocional, mexe com a autoestima. E hoje a sua missão é mudar vidas. Exatamente. Durante todo esse processo, eu descobri que o meu propósito aqui nessa terra é ajudar as pessoas, né? Como eu já tinha mencionado. E se tem alguém que está assistindo a gente aqui hoje, que tem algum problema, que seja doença ou que não seja doença, saiba que sim, é possível mudar. Né? Sim, é possível voltar a ser o protagonista da sua própria história. Como eu mencionei anteriormente, em Marcos 9:23, o próprio Jesus Cristo disse, né? Se crês, tudo pode aquele que crê. Então, mas eu tenho uma frase muito interessante que eu gosto de mencionar, que é o seguinte: entretanto, é uma loucura querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Então, nós temos que definir as nossas metas, os nossos objetivos, ter disciplina, foco e fé e fazer o que precisa ser feito. E com certeza o universo conspira ao nosso favor. É esse o meu recado para vocês hoje. Sim, é possível mudar. E seja a mudança que você quer na sua própria vida, né? Seja a mudança que você quer que aconteça no mundo. Tem uma outra passagem que eu gosto muito de mencionar, que é um poeta, e ele diz que a nossa vida aqui na Terra, ela tem prazos de validade, e nós não sabemos quando ele se expira. Então, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Muito bem. E hoje, quem que é a Crislândia hoje? Hoje, a Crislândia, ela é uma mulher de 46 anos. É uma atleta. Sou uma atleta que ganhei uma medalha, duas Campeã. medalhas recentemente, exatamente. Como eu disse, trabalho para uma multinacional americana, trabalho com o time dos Estados Unidos e sou uma pessoa que pratico diversas atividades físicas, né? O meu foco principal hoje é a musculação, mas eu gosto muito, pratico dança, eu pratico step, inclusive no meu Instagram eu vou começar uma série que se chama
atividade física salva vidas. E aí eu vou mostrar para as pessoas que não gostam de musculação que existem milhares de outras atividades que podem ser feitas, como dança, step, cross funcional, corridas de rua, atletismo. Dentro do atletismo existem várias modalidades, não é só corrida, são várias modalidades, né? Então, minha missão é essa, é mostrar e ensinar. E eu costumo dizer que eu só estou a um direct de distância. Podem me mandar mensagem a qualquer momento que eu sempre vou estar disposta a ajudar. E aonde as pessoas te encontram? No Instagram, Qual o Instagram? é @crislândia.oficial. Olha, anota aí, hein? @crislândia.oficial. Exato. Eu vou começar essa série agora de atividade física salva vidas. Vou falar também bastante de alimentação, né? A alimentação para ajudar tanto nesse processo de cura de alguma doença ou alimentos saudáveis para transformar mesmo, né? Durante esse processo de remissão da doença, eu acabei, não foi o meu foco, mas eu acabei perdendo 21 quilos. Né? Se vocês verem as fotos do antes e depois, vocês vão realmente constatar. Não era o foco, foi um presente que eu ganhei. Você tem um filho de 16 anos. 16 anos. 16 anos. Ele também perdeu bastante peso recentemente, ele é adepto também à musculação. E eu fico muito feliz que ele está seguindo esse caminho com 15, com 16 anos, né? Que com certeza ele não vai chegar aos 30 sedentário, disso eu tenho certeza. Né? Então, assim, eu procuro também, além de inspirar as pessoas, o meu filho, principalmente, né? Então, hoje a sua missão é essa. Você vai ser tipo o quê? Uma mentora, uma personal? Não, minha formação eu Não, para tenho ajudar as formação. pessoas assim. Sim, Com- o meu objetivo é mostrar para as pessoas que pode ser feito. E a forma que eu fiz, né? Tudo que eu fiz para conseguir a remissão da doença. E é isso, se as pessoas tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum apoio emocional, vou estar sempre disposta a ajudar. É só me mandar um direct no Instagram. Como eu disse, eu estou somente a um direct de distância. Muito bem. Nós vamos para os nossos comerciais. A gente volta já já com muito mais entrevista aqui da Crislândia para você. Muito bem, estamos de volta com Bora Lá Podcast. Ó, agora eu quero falar com você que está aí no sofá, aí está com hábitos aí que não é muito saudável para a saúde, e você quer emagrecer, quer ter uma mudança de hábito, quer uma alimentação aí mais equilibrada, melhor, tá precisando de umas dicas? É agora aqui com a Crislândia, né, Crislândia? Sim, na Crislândia, verdade... então, essas pessoas que estão aí com esse hábito no sofá, não tem ânimo para fazer uma atividade física, às vezes pela alimentação, onde buscar o ânimo e como mudar e uma receita aí para um emagrecimento saudável. O meu conselho é realmente procurar a ajuda de um profissional que vai fazer uma dieta adequada de acordo com a realidade de cada um. Mas é claro que nós sabemos que existem vários alimentos que são altamente inflamatórios, alimentos que fazem mal para a saúde, que não têm nenhum tipo de vitamina. Então, uma dica interessante seria eliminar o refrigerante, eliminar o máximo possível de açúcar, que também é altamente inflamatório, procurar reduzir frituras, gorduras, né? E eu digo que na verdade, você tem que desembrulhar menos e descascar mais. Deixar de consumir alimentos industrializados e passar a consumir alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes. Talvez no começo seja um pouco difícil se adaptar, mas depois acaba se tornando um prazer, né? Poder apreciar os alimentos e principalmente porque esses alimentos foram trazidos por Deus aqui para nós, né? Na verdade, na época, quando tudo começou, não existia alimento industrializado, né? Então, a gente comia o que a gente realmente plantava. Então, acho que a gente tem que voltar no passado e procurar
desembalar menos e descascar mais. Essa é a minha dica. E no passado, não é, Cris? Não tinha carro, era caminhada, né? Tinha que Era caminhada. caminhar. E onde buscar ânimo para essa mudança de vida, a pessoa? Eu quero, mas eu não consigo, estou desanimado. Tem que dar o primeiro passo. Na verdade, nem sempre nós temos motivação. Eu, particularmente, eu acordo 4h45 da manhã todos os dias para fazer os treinos. Nem todos os dias eu estou motivada, mas a gente tem que manter a disciplina. A disciplina é o principal. Uma vez que você define o seu objetivo, você talvez não tenha motivação todos os dias, mas você tem que ter a disciplina para fazer aquilo que precisa ser feito. E comece fazendo uma caminhada, depois você vai fazendo uma corrida, talvez você goste de bicicleta, faça bicicleta, né? E hoje, Cris, para quem não quer ir para uma academia, tem o cross funcional. Exato, é uma modalidade esportiva também, onde eu pratiquei bastante, aliás, é uma mistura, né? São circuitos que são feitos e é uma mistura de você utiliza o peso e também em alguns exercícios você utiliza o seu peso do próprio corpo, o que não é tão fácil, por exemplo, fazer uma flexão. E também uma série de exercícios aeróbicos, é tudo mesclado durante o treino. Você faz corridas, agachamentos, wall ball, que é jogar a bola na parede e agachar. Então, assim, é uma série de exercícios e acaba tornando o treino dinâmico. Ele não fica um treino cansativo, como um treino de musculação, por exemplo, que hoje, na verdade, como eu te disse, a musculação é meu foco, porque durante esse processo eu tive o presente de perder 21 quilos e agora eu estou tentando aí ganhar um pouco de massa muscular e a musculação também é um excelente exercício, né? Mas nem todo mundo gosta de ficar preso na academia. Então, como eu disse, existem várias modalidades, são várias modalidades para se manter uma vida saudável. Cris, levantar peso, academia, como você disse, é um dos principais exercícios. É claro que o aeróbico é muito bom, a caminhada, a corrida, mas principalmente após os 40 anos, manter a musculatura, porque a musculatura é que mantém os ossos. Você é conhecedora disso. Exatamente. E a musculação, na verdade, ela vai nos ajudar no futuro, quando nós estivermos com 60, 70 anos. Então, ela ajuda, né, realmente manter os nossos músculos e ajuda nos processos, por exemplo, diários. Você pratica hoje o agachamento na musculação, futuramente você vai ter mais facilidade para agachar, por exemplo, para pegar uma sacola, porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos perdendo várias mobilidades do nosso corpo, né? Então, a musculação é um exercício de força, né? E é um dos exercícios mais completos que existem, na verdade, segundo os especialistas. Muito bem. Cris, agora você olha para aquela câmera lá, que é toda sua, deixa uma mensagem final do seu coração para as pessoas lá que estão precisando te ouvir. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Nem todos os dias vão ser bons e nem todos os dias vão ser ruins. Mas uma coisa que eu aprendi durante esse período que eu estou aqui nessa terra é que nós precisamos finalizar os ciclos, né? Os desafios vêm para que a gente possa aprender com eles. E quanto mais rápido a gente aprender com eles, mais rápido nós vamos nos livrar daquele problema. E claro, problemas surgirão. E se o mesmo problema acontecer de novo, você com certeza vai estar mais forte para sair dele muito mais rápido. Então, eu demorei 10 anos para conseguir a remissão de uma doença. Eu demorei 10 anos para aceitar a doença. E você não precisa demorar 10 anos para tomar uma decisão, né? Eu olho para trás e vejo esses anos como anos perdidos, mas na verdade foram anos foi o meu tempo, né? Foi o tempo que eu tive. Mas na verdade não precisa ser assim com todos. Nós podemos, como eu disse, nós não sabemos o nosso prazo aqui na Terra, né? Quando ele se expira. Então que nós possamos aprender com os obstáculos, aprender com as dificuldades. Quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido nós vamos sair dela. E muito mais fortes, com certeza. Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte do que quando eu tinha 30 anos, por exemplo. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. E mais uma vez, dizer que tudo é possível àquele que crê.
e que eu estou somente a um direct de distância. Namastê. Muito bem, Cris. Crislândia, muito obrigado pela sua presença aqui ilustre em nosso Bora Lá podcast. Em nome da produtora Estúdio A, em nome do nosso diretor Amilcar Piva, Estúdio A na cidade de Paulínia, muito obrigado a você, Crislândia, por esta história de superação e com certeza esse podcast irá ajudar muitas vidas. Obrigado pela sua presença aqui. Sou eu que agradeço, Gerson. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, poder contar a minha história, que ela possa realmente inspirar as pessoas. E muito feliz de estar aqui com você, compartilhando, e agradeço imensamente pelo convite. Muito bem. Até o próximo nosso Bora Lá podcast.